Então, 2 Pedro 2, nós vamos ler o versículo 4, versículo 9, depois a porção que vai ser ministrada do 10 ao 19. O texto nos diz o seguinte: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Versículo 9: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção. Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres quando participam da festa de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os instáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos por esta primeira terça-feira de 2023, te agradecemos por ter nos mantido firmes, fortes, saudáveis para o dia de hoje, e queremos, Senhor, te pedir que fale conosco através dessa porção das Escrituras, que de fato o Teu Santo Espírito abra nossa mente e nosso coração para receber as verdades aqui contidas e que são necessárias para a nossa condução na vida cristã que o Senhor nos propõe a viver. Assim nós choramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no sermão anterior nós vimos que os falsos mestres são a realidade do nosso tempo. E isso é fato. Basta você olhar os discursos do final de 2022 e o início de 2023. Certamente você vai escutar alguém dizendo: esse é o seu ano. Talvez não seja. Alguém pode dizer em alguma palavra direcionada a você: esse é o ano da vitória, esse é o ano da conquista. Talvez não seja. Eu tive a oportunidade de estar no primeiro momento, no segundo não. Uma família muito próxima nossa, também da nossa escola, que tem sofrido muito com a questão de perdas de componentes, perdeu 2 entes em 5 dias. Terça-feira passada, uma professora que trabalhou conosco durante 12 anos veio a falecer. E o seu esposo tinha feito cirurgia cardíaca. E os médicos não quiseram contar para ele, no dia da morte, terça-feira, que era o dia também da sua alta, da UTI para o quarto, que ela tinha falecido. Resultado é que o médico disse: esperem para sexta-feira. Eu estive no velório na quarta-feira e a comoção era muito grande. Estavam ali os seus 2 filhos. E o fato é que no primeiro dia do ano, o seu esposo também veio a falecer. Certamente, se a pregação que direcionaram para um dos dois foi: 2023 será o seu ano, não vai soar como verdadeira. E se alguém disser que foi porque eles não tiveram fé, menos verdadeiro ainda será.
2023 foi o ano, sim, daqueles 2 jovens ficarem órfãos num espaço de tempo de 5 dias. Foi o ano da tristeza bater a porta daquela casa. Mas também pode ser o ano da reconciliação com o Deus que enxuga todas as lágrimas. Depende do que você quer dizer com esse será o ano. Entenda que dizer que esse vai ser o ano por conta da prosperidade, porque você vai passar no concurso, porque você vai conseguir um casamento, isso não é muito real quando a gente olha para a palavra, e cada ano que passa nós temos muito mais desafios, muito mais dificuldades, mas a mesma certeza de que se a gente tiver alicerçado na palavra de Deus, segurando na mão do Senhor, a gente vai passar por todas elas. Mas as coisas não vão se tornar mais fáceis, não porque nós somos crentes, não porque nós estamos empregados. As coisas vão continuar como elas de fato são, e os tempos têm sido difíceis. A gente não pode enganar as pessoas, falar para elas coisas que não correspondem ao que se está vendo, ao que os olhos estão contemplando. E, de fato, esses discursos, esses falsos mestres são a realidade do nosso tempo. Era no tempo da escrita da carta de Pedro. Muitos, infelizmente, têm seguido esses homens e mulheres que são a causa da difamação do caminho da verdade. Isso aqui eu falei no versículo 2, na outra meditação. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Por conta da cobiça desses falsos mestres, muitas pessoas são exploradas. Muitas pessoas escutam as histórias que eles inventaram e os recompensam por isso. Eles são muito bem pagos para mentir. Isso aí está no versículo 3. Mas a gente fica certo de que a destruição deles não tarda, porque Deus mostrou que castiga todo tipo de impiedade. Ele começa no versículo 4 dizendo que ele castigou os anjos maus, lançando-os em abismos tenebrosos e reservando-os para o juízo. Os seres celestiais que se desviam do proposto por Deus são punidos. Mas também ele fala do mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre o povo ímpio, no versículo 5. Não somente isso, as cidades de Sodoma e Gomorra foram reduzidas às cinzas, e ele fala sobre isso no versículo 6. Então, nesses versículos, nesses primeiros 5 versículos, ainda me referindo ao anterior, à anterior meditação, nós compreendemos que existem falsos ensinos, muitos os seguem. Por conta disso, o caminho da verdade é difamado, mas Deus há de punir todos os que assim estão praticando a iniquidade, sejam anjos, seja o mundo inteiro, sejam cidades. Ele castiga os ímpios, mas sabe livrar os piedosos. Isso fica claro em todos os 3 casos que foram citados. E isso nos traz conforto, se de fato nós temos buscado trilhar a nossa vida em conformidade com a palavra de Deus e não estamos dando ouvidos aos falsos mestres. Até porque eles vão receber a paga das suas ações. E eu tenho certeza que não é o nosso desejo receber a mesma paga, ser alvo também de condenação da parte de Deus. Pedro então vai seguir essa passagem a partir do versículo 10, mostrando que os ensinos dos falsos mestres não conduzem à retidão, não conduzem você a uma vida de santidade, mas a uma vida de prisão, de escravidão do pecado, e que a liberdade que eles pregam na realidade é uma libertinagem. Com isso eles enganam muitos que querem até fugir do erro, estão quase conseguindo, mas acabam seguindo as palavras desses homens e mulheres, as suas palavras de vaidosa arrogância, e recebem trevas que estão reservadas para aqueles que não se submetem à autoridade do Senhor. Então vamos ver o texto, começando pela leitura do versículo 4, do versículo 9, depois na porção que nós vamos meditar. Por que eu volto para o versículo 4 para o versículo 9? 2 ideias que a gente precisa ter para durante o percurso do 10 ao 19 a gente ter sempre em mente. O versículo 4 diz: pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Obviamente, se você tiver aí uma Bíblia simples, como a minha, que não é uma Bíblia de estudo, você pode ter uma letra perto de 2 palavras nesse versículo 4, a primeira na palavra inferno, a segunda
em abismos tenebrosos, se você tiver a mesma versão que eu, que é a NVI. Onde tem inferno seria o Tártaro, que eu expliquei da outra vez, seria uma porção onde ficam aqueles que serão reservados para o dia do juízo, que serão condenados no dia do juízo. E quando se fala em abismos tenebrosos, em outras versões vão dizer cadeias de escuridão. Ou seja, esses que estão reservados para o juízo estão recebendo já, agora, densas trevas. Eles estão habitando na escuridão. Quando a gente parte para o versículo 9, então, nesse versículo 4, nós temos não anjos bons, não anjos que seguem a vontade de Deus, mas os anjos maus, os anjos caídos, traduzindo, Satanás e seus demônios. E aí a gente vai para o versículo 9, quando ele diz: vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. Ele pune a impiedade dos anjos e os mantém reservados para o juízo. Ele sabe fazer isso, ele sabe manter em castigo os ímpios para o juízo, mas ele livra os piedosos. Então tenhamos em mente durante toda essa explanação que existem anjos maus que foram reservados para o dia do juízo. Eles serão citados daqui a pouco. E existe o livramento da parte do Senhor para com aqueles que o temem, para com aqueles que seguem a sua palavra. Nesses versículos do 10 ao 19, nós vamos ter, pelo menos, eu dividi em 4 partes para ser mais didático, mas muitas características, pelo menos 7 características do que são os falsos mestres, o que eles nos apresentam, como eles são. E em primeiro momento eu quero mostrar que os falsos mestres são insubmissos e corruptos, do versículo 10 até o versículo 12. A gente lê o 9 e ele não termina no final do 9, ele vai até o 10. Então, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes e arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Grife aí, seres celestiais. Contudo, nem os anjos, mais uma vez citados, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Até aí, versículos 10 e 11. Nós sabemos que Deus livrará os que vivem piedosamente das provações provenientes de uma vida de pecado. Se eu estou vivendo piedosamente, eu estou me guardando do pecado. Se eu me guardo do pecado, Deus saberá me livrar no dia da provação, no dia do juízo. Mas ele vai manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Esse é um primeiro ponto. Eles seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Se você observar direitinho, pessoas que propagam falsos ensinos geralmente estão dissociadas de estruturas denominacionais. Sendo mais claro, não fazem parte de igrejas que são históricas, de igrejas que têm respaldo de uma liderança formada. Existem aqueles que abrem os seus próprios ministérios ou fazem parte de instituições sem devido amparo legal para a existência. Aquela placa que está na frente da casa deles ou na frente do trabalho não quer dizer muita coisa, porque não existe nenhuma documentação, tipo estatuto, regimento interno, nada que diga que aquilo de fato é uma igreja. Só que eles se valem disso para inculcar nas mentes dos mais desavisados todo tipo de heresia e abobrinha que você possa imaginar. E isso, infelizmente, atrai muita gente. Se a gente continua pregando a palavra que vem pregando nos últimos anos, talvez a quantidade de pessoas que está aqui hoje não vá se multiplicar por 2 ou por 3. Mas se a gente começasse a falar das mesmas coisas que eles falam, certamente a gente não teria que colocar pessoas na galeria. A gente teria que ter um segundo andar. A gente teria que fazer uma ampliação do templo. Porque isso atrai as pessoas. Dizer que você é vencedor, que você vai ganhar, que você vai receber, estenda a sua mão, que hoje o anjo está trazendo uma bandeja. Enfim, são muitas as coisas que fazem o seu coração palpitar e dizer, eu quero mais disso. E nem sempre a pregação genuína do Evangelho faz o seu coração palpitar da mesma forma.
Talvez quando alguma pessoa diga assim, você está no mundo para sofrer pelo nome de Jesus, os seus batimentos que estavam em 130 caiam para 90. Se essas pessoas não são submissas a uma liderança humana, meus irmãos, a uma denominação séria, comprometida com a palavra, que dirá quanto ao Senhor? Eles são avessos à submissão a autoridades. Isso Pedro vem falando desde a sua primeira carta. Ele fala de submissão quase que o tempo todo. Mas na segunda, ele já está tratando de outras questões, do resultado de nós darmos ouvidos àqueles que não são submissos. E aí ele mostra que essas pessoas que são avessas à submissão às autoridades querem falar livremente, querem agir livremente e querem enganar livremente. Eles não seguem os preceitos da palavra de Deus, mas os desejos impuros do seu coração, da sua carne, seja no campo material, pela ganância, seja em outras áreas da vida humana. Eles são insolentes, são arrogantes, não têm o menor receio de difamar os seres celestiais. E aí vem o ponto que a gente leu do versículo 4, que seres celestiais são esses que eles não têm receio de difamar. Aqui nós devemos ter em vista os anjos maus citados do versículo 4. Parece que esses falsos mestres zombavam do poder do diabo e dos seus demônios. É bem provável que aqui eles escarneciam do diabo e dos seus companheiros e negavam a obra deles. É aqueles que diziam assim, vamos viver do jeito que nós quisermos, não existe inferno, não existe diabo, não se preocupe com isso, setas inflamadas no maligno, isso é só uma invenção daqueles que querem prender vocês, que querem deixar vocês com medo, e nessa teologia do medo, deixar vocês escravos da vontade deles. Interessante que, fazendo isso, esses próprios falsos mestres se abriam para o engano do pai das mentiras, não reconhecendo que ele existe, não reconhecendo, mesmo que pouco, mas o seu poder de enganação, eles se abriam para esse engano. Se uma pessoa não entende o poder de Satanás, não pode discernir de forma alguma a sua influência ou ficar vigilante contra ela. Eu sei que muita coisa ruim que acontece no mundo provém do nosso coração pecaminoso. Você não precisa estar dominado por Satanás para fazer o que não presta. Basta você não estar vigilante na palavra de Deus. Basta o velho homem voltar a atuar. E a gente faz coisas que a gente olha para si e diz, eu fiz isso. É verdade. Mas, se eu desprezo a atuação de Satanás naquele que não está sendo vigilante, muito menos vigilante eu vou conseguir ser na hora que ele tomar conta da situação. O diabo ruge ao redor procurando alguém para devorar, e ele acha mais fácil devorar aqueles que negam a sua realidade, a obra que ele realiza nesse mundo de roubar, matar e destruir. Essas pessoas são incapazes de seguir a demonstração de Pedro para resistir firmemente a Satanás. Na primeira carta, no capítulo 5, versículos 8 e 9, ele diz, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então seria uma enganação eu dizer para vocês hoje, meus irmãos, 2023, fiquem tranquilos, o diabo não vai tentar vocês, o diabo não vai atacar vocês, até porque não existe. Dessa maneira nós estaríamos abrindo as nossas defesas para que ele atuasse, nas nossas fragilidades, nas nossas debilidades, na nossa ignorância quanto à realidade da sua obra. É óbvio, Deus é muito maior do que ele. Mas se eu não estou com Deus, que vantagem eu terei sobre Ele? Se eu não estou confiando no poder de Deus atuando na minha vida, que vantagem eu vou ter sobre o diabo? Que resistência eu vou ter com relação a ele? Por isso que Pedro diz, sejam sóbrios e vigiem. Ele é nosso inimigo, ele anda como um leão procurando a quem tragar, e nós precisamos resistir firmes na fé. Como resistir firmes na fé? Negando que ele existe ou lendo a palavra? Negando que ele existe ou orando por misericórdia?
negando que ele existe ou fechando todas as brechas para que ele não possa atuar na nossa vida. E saibam, não são somente nós, em todo o mundo há irmãos nossos que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Ou seja, se nós não estivermos conscientes do que é a atuação dele, nós vamos passar por situações muito difíceis. Não quero com isso dizer que você vai chegar a ver um irmão seu sendo dominado pelo diabo, se manifestando na sua frente. Não. Eu não creio que um crente verdadeiro que está segurando nas mãos do Senhor e que está dobrado diante dos seus pés possa ser dominado pelo diabo. Mas se ele não estiver nessa posição, ele é uma presa, e às vezes muito fácil, do nosso adversário. Então, em contraste com a atitude dos falsos mestres, os anjos bons, aqueles que poderiam até ter mais direito de agir assim, de caluniar, de falar mal desses anjos maus, eles não, porque eles têm poderes maiores, eles não fazem acusações semelhantes contra os anjos maus. É isso que diz aqui no versículo de número 11. Eles não fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Eles sabem que eles existem. Eles não simplesmente subestimam a ação dos anjos maus. Pelo contrário. Mas no versículo 12 ele diz: mas eles difamam o que desconhecem. Esses falsos mestres falam o que falam sem conhecimento de causa. Eles desconhecem a realidade. Eles são como criaturas irracionais. Eles não pensam, não raciocinam para falar. Eles são guiados pelo instinto, nascidos para serem capturados e destruídos, e serão corrompidos pela sua própria corrupção. Esses falsos mestres, na primeira meditação a respeito deles, eu falei que eles geralmente são pessoas que dizem que têm uma nova unção, um novo conhecimento, uma revelação diferente. Mas apesar de se dizerem dotados de um conhecimento especial, maior das questões divinas, eles na realidade são como seres irracionais. A gente pode dar crédito ao que eles falam. O que eles falam é engano. O que eles falam não corresponde à realidade. Eles não discernem entre o certo e o errado. Por isso que eles levam outros ao erro. Eles são guiados meramente por seus instintos, movidos por corrupção, e vão ser destruídos pelas suas próprias ações. Às vezes eu assisto a alguns debates que são feitos, principalmente hoje com o avanço da internet, do YouTube, por exemplo. Você tem debates, podcasts, entre um pastor que tem uma visão mais ortodoxa e um que não sei nem porque estão chamando de pastor. Então ele apresenta alguma posição herética e o outro pastor vai ali debatendo, vai quebrando, refutando os argumentos do outro. Quem aqui já assistiu o Vejam Só, por exemplo, no HIT, no canal HIT, viu várias dessas questões mediadas pelo pastor Heber Cocarelli, que é da Presbiteriana. Mas ali é uma coisa talvez até mais interessante você ver, porque é mais sóbrio. Existe um momento de cada um apresentar os seus argumentos, e quando de fato você percebe que dentro da Bíblia está mais correto, você faz ali tu tira as suas conclusões, e da sua própria casa você escolhe que linha você vai seguir. Porém, existem outros debates que são impressionantes como eles acabam terminando. E tem pastores que, na ânsia de dissipar o erro que é propagado pelo outro, eles gritam, se descabelam, eles partem para cima, e às vezes eu fico pensando, existe algo que nos conforta quando vemos os falsos mestres falando, atuando, é que o mal por si se destrói. Você quer que aquela pessoa mostre o erro que ela está cometendo? Deixa ela abrir a boca. Não precisa de muita coisa. Porque quando ela começar a falar, você vai ver, se você tem conhecimento da palavra, você vai ver que ela não está falando o que é correspondente às Escrituras. Ela não está falando o que é de fato proveniente de Deus. Ela está enganando. Se você conhece, se você medita nessa palavra de dia e de noite, você vai saber o que é certo e o que é errado. Quem seguir as palavras dos falsos mestres vai ter o mesmo destino deles, que é a perdição. Mas, num segundo ponto, quero falar que os falsos mestres
não simplesmente apresentam uma insubmissão e uma corrupção nos seus corações, eles são também devassos e adúlteros, versículos 13 e 14. Ele diz: eles receberão retribuição pela injustiça que causaram, consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia, são nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês, tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. E aí a palavra mais pesada dessa porção das Escrituras: malditos. Primeira coisa, a gente não quer escutar isso da boca de Deus em relação a nós. Os que propagam o engano são malditos. É pesado, mas é verdadeiro. Mais uma vez, Pedro vai nos certificar de que a ação enganosa dos falsos mestres não vai ficar impune. Eles vão receber a retribuição pela injustiça que causaram, pelos muitos que desviaram, pelas injúrias que lançaram. Se você liga a sua televisão e escuta alguém falando alguma coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, tenha certeza, ele vai receber a retribuição daquilo que ele está fazendo. Não siga, mude canal. Ou melhor, desliga. Não vai ter muita coisa diferente nos canais outros que você possa observar. Infelizmente, pregação verdadeira do Evangelho não tem espaço na grande mídia. Se você observar que numa manhã de sábado você tem 15 minutos para Hernandes Dias Lopes falar e mais de 4 horas para outras manifestações, você percebe que não é o melhor local para você aprender do Evangelho, a nossa telinha. Outra característica que ele expõe dos falsos mestres no versículo 3 é que eles são devassos. Em plena luz do dia, eles cometem torpeza e consideram isso como sendo prazeroso. Eles fazem do jeito que eles querem, em plena luz do dia, não tem vergonha nenhuma de praticar esses atos e acham que isso é muito prazeroso. O que move o coração deles não é ter o seu prazer na lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. O que os move é fazer nessa terra o que dá na telha. É ouvir a voz do seu coração, é satisfazer os desejos do seu coração. Eles são nódoas. Certamente, nós aqui nordestinos, cada um de nós, a não ser que você não goste, mas você já pegou um cajuzinho do pé. E aí, com muita sede ao pote, você foi, mordeu aquele caju e pá, pegou na camisa. Nódoa de caju sai? Não sai. Eles são nódoas. Eles mancham aquilo que deveria estar limpo, aquilo que deveria estar puro, e não sai. Depois que entra, para sair, é muito difícil. Às vezes a gente percebe no comportamento de algumas crianças, eles dificilmente aprendem rápido os comandos corretos da boa educação. Ao que não presta, eles pegam rapidinho. Você consegue perceber crianças de 3 anos que os pais falam palavrão dentro de casa. Eles repetem como papagaios. Mas os pais que dizem assim: não toque nisso, isso é de vidro, se quebrar você se machuca. Parece que não disse nada. Ele vai lá e mete a mão no vidro e se corta, e a gente sai correndo, louco para o trauma. É assim que as coisas funcionam. Infelizmente, nós temos uma dificuldade imensa de ficar com aquilo que é correto, mas o que é incorreto, o que não é justo, parece que cola na gente e para sair é difícil. Eles são manchas, infelizmente eles estão infiltrados no meio do povo de Deus. Se eles não tivessem infiltrados, a gente não tinha por que temer, mas eles entram sutilmente, sorrateiramente, de forma muito covarde. Quando as pessoas lá fora associam esses falsos mestres a nós, o que é que causa na gente? Eu particularmente fico envergonhado. E elas certamente ficam confusas. Se eu chego em qualquer local e as pessoas me perguntam: o que é que você faz da vida? Eu sou professor. Faz outra atividade? Sim, não profissional, mas sou pastor. Ah, você é pastor tipo fulano? Aí eu digo: não, tipo fulano não.
Porque o fulano, aí você tem que fazer toda uma explicação, não, porque o fulano não prega a palavra como pregamos na igreja que eu faço parte. Porque o fulano não tem a noção do que é compromisso com a verdade das Escrituras. Então eu não sou igual ao fulano. Mas não é evangélico também? Não, nós não o consideramos como evangélico. Mas na placa da igreja dele tem dizendo igreja evangélica tal, tal, tal. Mas não é tudo uma coisa só. Infelizmente a gente percebe que existe uma grande confusão entre as pessoas. Os ímpios acham que é todo mundo igual. Colocam tudo num bolo só e não fazem separação entre o que é verdadeiro e o que é falso. Não se pode esperar muito dos ímpios. Eles não têm o Espírito Santo para ajudá-los a ter discernimento entre o que é falso mestre e o que é pessoa íntegra com relação à palavra. Mas nós não podemos nos deixar enganar pelos falsos mestres. Nós sabemos o que é a verdade. Nós somos ensinados na verdade. Nós temos a verdade nas nossas mãos. Só vamos nos enganar se quisermos. Não podemos deixar nos enganar pelos falsos mestres. Nós temos não somente nas nossas mãos, mas no nosso coração a palavra da verdade. E o Espírito Santo nos confere discernimento para que a gente não se perca nos devaneios que esses homens nos apresentam. Você sabe perfeitamente que se você subisse ao púlpito e aqui tivesse um arco e você passasse por ele, isso não significaria que você seria mais abençoado. Não precisa que eu fale isso. Você, quando olha para essa situação, você sabe discernir que isso não é verdadeiro. Mas aí no versículo 14 ele diz: eles têm olhos cheios de adultério. Essa colocação é bem pesada mesmo. Eles nunca param de pecar. Veja, eles são insaciáveis no pecado. Eles iludem os instáveis, aqueles que não têm firmeza no Evangelho. E eles têm o coração exercitado na ganância. O que eles querem é riqueza, é prosperidade material. Uma vez que eles são devassos, não seria incomum encontrar aqueles que têm os olhos cheios de adultério. Eles são insaciáveis, nunca param de pecar. Entre os homens que fazem isso, entre os falsos mestres da categoria masculina, você percebe homens casados que olham para as mulheres dos locais onde eles falam, onde eles discursam, como se fossem parceiras em potencial. Cada pessoa que passa, ele já fica se imaginando com ela. Isso é olho cheio de adultério. As mulheres, temos muitas falsas também mestres nisso aí, mulheres casadas que não se dão a respeito e buscam em outros homens o que julgam faltar nos seus maridos. Devassos, adúlteros, não deviam ocupar lugar nos púlpitos das igrejas, muito menos os seus ensinos deveriam ocupar lugar nos corações dos crentes em Cristo. Com esses ensinos que eles trazem, eles iludem os instáveis, e seu coração é exercitado na ganância. É com tristeza, meus irmãos, que a gente vê pessoas que procuram pastores não com dúvidas legítimas, verdadeiras, mas procuram perguntando algumas questões com o intuito de ter um aval para pecar. Pastor, tal coisa é pecado. Se você está perguntando se é pecado, é porque você já está entendendo que de fato é. Você tem pelo menos 50% de certeza que é. Mas se o pastor disser que não, aí você diz: opa, estou livre, vou fazer. O pastor disse que não é pecado. E nem sempre uma coisa que eu vou lhe dizer que não é pecado, necessariamente pecado, sempre será dessa forma. Por exemplo, eu posso dizer que trabalhar muito e ganhar dinheiro não é pecado em si. Mas se a motivação do seu coração for trabalhar muito para ganhar dinheiro, isso se torna pecaminoso. Então, se você me pergunta: pastor, eu posso ter um segundo emprego, porque eu estou precisando de dinheiro? Isso pode, problema algum. Mas a partir do momento que você começa a negligenciar a sua vida espiritual, a sua frequência na comunhão dos santos, e você se torna um instável, torna pecaminoso. É pecado.
Aí se você vier me perguntar de novo, eu vou dizer, agora sim, é pecado. Só que você pagou para ver. Infelizmente tem muitos que fazem isso. Não dá para a gente brincar com o pecado dessa forma. E dizer, não, se for meio pecado eu faço. Se for ruim só para mim, tudo bem, porque eu não quero prejudicar os outros, mas aí eu aguento as consequências dos meus erros. Você não vai aguentar as consequências dos seus erros. Porque se você subisse à cruz, a ira de Deus seria descarregada em você e você não aguentaria nem um segundo. Por isso que veio Cristo, porque Ele aguentou a ira do Pai e Ele levou sobre si as nossas iniquidades, porque nós não conseguiríamos aguentar o peso delas. Quando determinadas questões rondam seu coração, algo precisa ser consertado na sua relação com Deus, porque a sua satisfação, a minha satisfação deve ser nele e não nas coisas do mundo. Eu não preciso fazer determinadas coisas para ser feliz. Vou comprar uma casa nova porque eu quero ser feliz. Vou comprar um carro novo porque eu quero ser feliz. Eu vou cortar o meu cabelo de um jeito diferente porque eu quero ser feliz. Essas coisas passam. Elas não garantem felicidade. E eu sou ousado em dizer que nem uma alegria momentânea, porque tudo isso traz consequências. Os falsos mestres concedem aos instáveis a tranquilidade para pecar, para buscar saciar as suas vontades, sem peso nenhum na consciência. E esse é o grande problema, porque a mente vai ficando cauterizada, e quanto mais você peca, menos culpado se sente e mais vontade de pecar você tem. E menos arrependido você vai se tornando e menos próximo dos pés do Senhor você ficará. Como eles trazem essa tranquilidade para muitas pessoas, eles vão querer ser muito bem recompensados por isso. Venha para a minha igreja, aqui você pode ficar livre, aqui você pode viver do jeito que você quiser, mas deixa a tua contribuição, ajuda, que a gente precisa crescer. Esse alívio não vai sair de graça para aqueles que o buscarem. Meus irmãos, nós não podemos desprezar o fato de que a salvação nos foi dada de graça. Em momento algum, Deus vai nos requerer rios de dinheiro para que a gente se sinta confortável. Pelo contrário, o que a gente traz à casa do tesouro é porque a gente sabe que a nossa gratidão é tão grande que não importa se é 10%, se é 15%, não interessa. Deus nos requer 100% da nossa vida. As nossas posses são para Ele. Por quê? Porque a nossa vida é para Ele, a nossa família é para Ele, tudo o que envolve a nossa vida é para Ele. Eu não vou ter problema nenhum com relação às minhas ofertas ou dízimo. Eu não vou nem questionar se é do novo, se é do antigo. Não, é da vida cristã. Eu preciso disso. Isso faz parte de quem eu sou. Isso não deve estar dissociado por conta da minha avareza ou por conta da palavra de um falso mestre. Eu não posso desprezar o fato de que, mediante a obra expiatória de Cristo, eu fui regenerado, fui vivificado para uma vida verdadeira e abundante. Eu não vou ter falta de nada. A gente leu o Salmo 23 hoje. A minha versão diz: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Eu não vou ter falta de nada. Eu sou guiado pelo Supremo Pastor. Eu não preciso de mais nada na minha vida. Mas o versículo 15 e o versículo 16 mostram que esses falsos mestres se desviaram da verdade. Veja o que é que diz o versículo 15: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Veja só, eles abandonaram o caminho reto. Não são pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Eles ouviram da palavra, eles ouviram a pregação, eles estavam no nosso meio. Talvez eles cantaram conosco, talvez eles pregaram para nós, e a sua pregação não estava errada. Só que em determinado momento, por algum motivo, esses falsos mestres deixaram de lado o ensino saudável que receberam, a segurança de viver em conformidade com a palavra de Deus, para se aventurar em outras searas. Talvez não estava tão rentável quanto eles esperavam, então eles foram atrás de outras estratégias para viver do Evangelho. Talvez eles não entenderam. A Bíblia diz: o meu justo viverá pela fé.
E se eu, em outro texto, tenho o justo viverá da fé, não quer dizer que ele viverá de vender a fé, de mercadejar a fé. Quer dizer que ele viverá com base na fé. Ele vai viver da fé. A fonte da sua vida é a fé em Cristo. Porque se ele não tiver fé em Cristo, nem vida ele tem. Então, infelizmente, alguns se desviam da verdade e acabam por desviar outras pessoas. E elas vão ser consideradas culpadas por Deus por conta disso. A nossa responsabilidade é encaminhar cada um de vocês aqui em santidade dentro da palavra de Deus. É uma vida em conformidade com a palavra. O falso mestre, ele vai ser culpado porque faz exatamente o contrário. Ele desencaminha você. Ele desvia você daquele caminho que foi proposto por Deus na sua palavra. E aí Pedro fala aqui que eles abandonaram esse caminho e seguiram o caminho de Balaão. A tradição interpretativa judaica do século I tornou Balaão um símbolo proverbial da sua própria cobiça. Se você fala em cobiça, se você fala em alguém que quer ganhar alguma coisa fazendo algo, entre aspas, para Deus, você fala de Balaão. Assim, esses falsos mestres com seu desejo por ganho são comparados a ele. De acordo com Números 31:16, ele também foi culpado de levar outros ao pecado. Da mesma forma que Balaão levou vários ao pecado, esses falsos mestres também serão. Ele tinha resolvido amaldiçoar Israel, embora Deus tivesse proibido isso. Mas por que ele queria chegar ao termo da sua ação? Porque ele queria o dinheiro que Balaque tinha oferecido. Então o que motivava Balaão era simplesmente o ganho. Só isso. Semelhantemente, esses falsos mestres tentavam extorquir dinheiro dos ouvintes ingênuos. Hoje é diferente. Falsos mestres buscam ouvidos ingênuos, que não têm ainda maturidade cristã. Vai ser fácil ludibriá-los. Vai ser fácil fazer dinheiro em cima deles. Vai ser fácil oferecer objetos ungidos para que essas pessoas adquiram e se sintam um pouco mais confiantes na sua vida. Porque agora eu tenho um copo de água ungido. Porque agora eu tenho o tablet ungido. Agora eu vou pregar que nem Hernandes Dias Lopes. Não, vou continuar pregando do mesmo jeito. Porque esse tablet não é ungido e essa água também não é ungida. Isso aqui serve para eu estudar, isso aqui serve para eu matar minha sede. Questões espirituais, nenhuma. Veja que um jumento que repreendia a insensatez do profeta desmascarou não somente a estultícia de Balaão, mas também a dos falsos mestres dos dias de Pedro. Porque quando a gente percebe que Balaão estava agindo errado e uma jumenta o repreendeu, e os falsos mestres são comparados a Balaão, então essa jumenta também repreende os falsos mestres. Se você não quer ser repreendido por uma jumenta, fala a verdade. Pregue a palavra. Esqueça os ganhos. Tudo que for para chegar na sua mão vai chegar. Nada mais, nada menos. Por último, os falsos mestres são vazios e prometem uma falsa liberdade. Versículos 17 a 19. Ele diz o seguinte: esses homens são fontes sem água, vazios, e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhes está reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade, e eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Uma fonte sem água, é isso que eles são. Você sobe à casa do Senhor para escutar uma palavra que alimente a sua alma. Se tem um falso mestre ensinando, você volta para casa tão vazio quanto você veio. Você procura uma pessoa para se aconselhar na sua vida. E se ela for uma fonte sem água, um falso mestre, você volta para casa com tanta dúvida quanto você chegou. Infelizmente, muitos procuram essas pessoas. E as suas dúvidas não só permanecem, elas se acumulam. Assim como a água sustenta a vida física, também o ensino das Escrituras, o ensino espiritual nutre a nossa vida espiritual. E essas pessoas sabiam muito perfeitamente o valor da água, porque o recurso hídrico aqui era extremamente valioso para nós também. No meu tempo de vida eu já encarei 3 racionamentos de água em Campina Grande. 3.
É muita coisa, é muita seca. A água para a gente hoje está muito bem, né? Mas quando eu vou ali para as bandas de Boqueirão visitar a família de Angélica, eu sempre dou uma olhada. Eu digo: Senhor, continua a mandar água para cá, porque rapidamente seca. Não é uma fonte perene. De vez em quando a gente está pedindo a Deus por chuva. De vez em quando a gente tem que estar clamando a Ele, porque a gente sabe o que é ficar 2, 3 dias seguidos sem água na torneira. Imagine ficar então uma vida inteira sem nada na torneira espiritual. Você olha para dentro de si e procura qual a palavra que está habitando agora o meu coração. Não tem. O que foi que eu escutei de pregação que chamou minha atenção e que alimentou a minha vida durante essa semana? Não sei. Porque eu busquei uma fonte seca, fonte sem água. Alguém me falou alguma coisa e depois eu percebi que não era verdade. Assim como o poço seco apenas desaponta os sedentos, os falsos mestres só podem enganar e desapontar. Não espere nada deles, não. Você vai se decepcionar. E infelizmente, o que é que a gente escuta de pessoas que procuram os falsos mestres e são enganadas? Ah, meu irmão, eu saí da igreja, eu me decepcionei. Com quem? Com Deus? Garanto que não. Com a liderança séria, você não vai se decepcionar. Com homens e mulheres que estão na dependência do Espírito Santo, pregando a palavra ao seu coração, eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. E a gente continua sendo falho. Mas a gente vai procurar fazer o possível para não errar com ninguém. Primeiro, nós erraremos com Deus se vacilarmos. Mas quando você olha para falsos mestres, meu irmão, eles vão lhe decepcionar todos os dias, toda hora. A eles deve ser imputada essa conta, não a Deus. Se alguém prometeu e você não recebeu, não foi Deus que falhou, foi ele que falhou. Foi o falso mestre que falhou. Se você estava esperando alguma coisa acontecer de extraordinário no ano 2022 e só derrota veio para a sua vida, pode ter acontecido. Não foi Deus que lhe esqueceu e lhe desamparou, até porque Ele não desamparou os seus. Mas algum falso mestre talvez tenha dito que era o seu ano da virada. E virou mesmo. Capotou. Só que agora, das cinzas, Deus faz tudo novo. Se você crê na palavra dEle e não nos falsos mestres. Se você começar a escutar somente as palavras que saem da boca dEle através da sua palavra e não as promessas falsas desses mestres. O que é que está reservado para eles? Densas trevas. Por quê? Versículo 18. Porque eles são covardes. Eles têm como alvo principal o novo convertido. Quem está começando a aprender das Sagradas Letras ainda está cheio de dúvidas. Eles chegam, colocam ainda mais dúvidas, mas prometem solucioná-las com os falsos ensinamentos. Sabe aquela coisa? Vamos fazer com que essa pessoa se aprofunde cada vez mais na situação delicada que ela se encontra. Quando for na hora certa, a gente chega com a solução. O Salvador da pátria. Esse é o falso mestre. Mas se alguém se apresenta como Salvador da pátria e não apresenta Cristo, que é o Salvador da humanidade, tenha cuidado. Tenha cuidado. Ele não consegue nem salvar a si mesmo, quanto mais a você. Eles trazem para aquele que é neófito uma visão distorcida da liberdade que a gente tem em Deus. Meus irmãos, a gente escutou aqui, domingo à noite, uma palavra muito boa, que dizia já no seu finalzinho que nós somos livres. E isso é maravilhoso. Mas nós não somos livres para pecar. Os falsos mestres trazem essa ideia distorcida de que a liberdade que a gente tem em Deus é inclusive para fazer o que a gente quiser. Uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é mentira, mas na boca de muita gente se tornou. Por quê? Porque através dessa palavra que é verdadeira teologicamente, muitos disseram, então eu vou viver do jeito que eu quiser, porque eu estou salvo. Mas o salvo vive para a glória de Deus. Existe uma grande diferença. Nós sabemos quem é salvo quando vemos na vida dessa pessoa piedade. Quando vemos na vida dessa pessoa uma luta diária contra o pecado. E não quando ela peca
inveteradamente, deliberadamente. Eles colocam palavras de vaidosa arrogância para os novos convertidos. E essas palavras soam impressionantes para aquelas pessoas. A pessoa que está começando, de vez em quando, se impressiona com algumas frases de efeito. É natural. Mas, na realidade, essas palavras nada têm a oferecer para você. Se você é novo convertido e escuta uma palavra de efeito, alguma frase assim que você diz, meu Deus, essa frase ficou na minha cabeça. Do tipo, você é o centro de Jesus. Nossa, eu sou o centro de Jesus. Nossa, como eu sou importante. Ele precisa de mim para fazer a sua obra. Desça do pedestal. Volte para o pó, que é o seu lugar. Entenda que você é servo, nós somos servos. E Ele é Senhor. Não mudou, não. Qualquer pessoa pode dizer que você é extremamente especial, a sua forma foi jogada fora, não tem ninguém igual a você. Sabe por que você é especial? Porque Cristo morreu por você. Não tinha nada de especial em você. A especialidade está do lado de fora. E ela só vem para dentro quando é colocada fé no seu coração. Aí Ele passa a habitar você. Enquanto não, quem é você? Morto em delitos e pecados. O que tem de especial um morto? Nada. Essas pessoas estão quase conseguindo fugir daqueles que produzem o erro. Quase. Eles acabaram de se separar do mundo, eles acabaram de se livrar dos amigos que fazem convites que são inadequados, mas eles ainda têm dificuldade para resistir a algumas questões relativas aos ímpios. E os falsos mestres são depravados e fazem de vítimas os que ainda não tiveram a oportunidade de desenvolver uma resistência espiritual. Ah, meu irmão, não tem nada não. Vai lá, faz. Isso é besteira. É porque o pastor da tua igreja é quadrado, é antiquado, não é descolado igual a gente. Vai lá, faz. Você já está salvo, não tem problema, não tem mais condenação para você. Faz o que você quiser. Infelizmente, essas palavras brilham os olhos deles, e eles que estão quase conseguindo fugir do erro, voltam para o mesmo lamaçal de onde foram tirados. Eles prometendo-lhes liberdade, na realidade, eles mesmos são escravos da corrupção. O homem é escravo daquilo que o domina. Nós fomos salvos e fomos libertos do pecado para sermos escravos da vontade de Deus. Servos, escravos, obedientes à vontade do nosso Senhor. Provavelmente essa liberdade que eles prometiam era a liberdade das restrições morais. É sempre o que é que tem? Qual o problema disso? Tem muita coisa, há muito problema nisso. Eles, exatamente os que prometem essa liberdade da escravidão de regras, de regulamentos, são escravos da depravação. Eu lido com pré-adolescentes e adolescentes dos 10 aos 18 anos. Durante 200 dias letivos, todos os anos, esse ano eu completo 18 anos de educação. E toda vez que eu olho para um aluno que é extremamente irreverente, irresponsável, inquieto, insubmisso, eu olho para essa realidade aqui. E eu olho para ele e digo assim: sua casa tem regras? Ele diz: tem. Mãe bota regra, pai bota regra também. Eu digo: é. E por que você não segue as regras aqui? Não, porque aqui eu me solto. E é. Mas saiba que aqui tem regras também. A casa de Deus tem regras também. A vida cristã não é só regras, não é formada de regras, mas inclui regras. Você não foi livre para fazer o que você quiser. Você foi livre para fazer o que Ele quiser. E o que Ele quer fazer na sua vida é muito mais precioso do que você poderia imaginar dentro da sua pretensa bondade. Essas pessoas que desprezam as regras, desprezam os regulamentos, não estão nem aí para a disciplina que recebem quando são repreendidos. Eles são escravos da depravação. Libertos da lei, eles caem na escravidão do pecado, e a liberdade é transformada em libertinagem.
Cuidado com aqueles que se utilizam de uma liberdade cristã para agir com libertinagem. Deus nos livrou do pecado e não para a escravidão do pecado. A liberdade que esses falsos mestres pregam, na realidade, é uma prisão, é um caminho de morte, não é o caminho proposto por Deus. Quem não se submete à autoridade do Senhor não encontra liberdade, encontra prisão. Somente Cristo é a saída para quem está trilhando esse caminho de morte. João 8, 31 e 32 nos diz o seguinte: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é essa verdade? A verdade que liberta é Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, nesse início de 2023, a palavra que eu trago para os nossos corações é que nós devemos continuar orando incessantemente para que Deus continue a levantar servos comprometidos com a sua palavra, fiéis, verdadeiros, íntegros, e que nós não demos de forma alguma ouvidos aos falsos mestres, que nós submetamos as nossas vidas a Deus nesse ano de 2023, como já temos feito durante toda a nossa trajetória, e que nós sejamos livres de verdade, livres do pecado, livres da condenação eterna, livres para adorar aquele que vive e que reina eternamente. Amém?